Hoje nós estamos em Guarará, Minas Gerais, e viemos participar da festa de São Francisco. Josley, conta pra gente como era a tua vida antes da fazenda. Minha vida era uma vida desregrada, né? Uma vida com muitas dores, sofrimentos. Fiquei bastante tempo preso, fiquei no cárcere, saí numa cadeia. Fez um ano agora, dia 22 de setembro, de quase 3 anos. Você ficou preso quase 3 anos? Fiquei sim. Você lembra quando você começou a usar droga e por quê? Com 14 anos. Experimentei maconha, curiosidade no colégio, com os amigos, né? Que falavam que eram amigos, mas foi nessa idade aí. E aí você estudou normal? Você conseguiu estudar? Eu tirei o segundo. Colegial. Colegial, né? Isso. E nesse ínterim, né, esse tempo que você estava estudando, você chegou a trabalhar para sustentar teu vício? Trabalhei, eu trabalho de pedreiro hoje em dia, trabalho de pedreiro. Sempre fui um menino trabalhador, mas envolvi com crime também, entendeu? Aí através das drogas veio o crime e... Que crime? Desculpa a pergunta. Assalto, tráfico, essas coisas aí. E aí você ficou preso 3 anos? Fiquei quase 3 anos. Dessa última vez, eu já fui preso outras vezes também, entendeu? E não aprendeu? Pois é. Oh, meu Deus! Eu gosto de brincar, tá? E quando o que aconteceu que você resolveu pedir ajuda e veio para a fazenda? Foi que eu saí da cadeia, né? Aí eu tava trabalhando, tava bem assim, eu tava usando uma maconha só ela. Mas depois de 10 meses eu fui recair na bebida. E da bebida veio o crack junto de novo. Eu já tinha conhecido o crack, mas pelos esses 3 anos que eu fiquei preso, eu tinha parado com ele. Aí eu fui e voltei. Aí eu retornei a usar o crack, um uso absurdo mesmo. Ao ponto que eu ia chegar a vender as coisas dentro da minha casa. Graças a Deus não cheguei a esse ponto. Fui e vim pelo trecho, conheci a fazenda, já conhecia. Fui e falei assim, não, lá vai ser o lugar que vai me restituir, vou conseguir reerguer minha vida de novo. Como é que você conheceu a fazenda? Você disse que já conhecia. Foi minha irmã que me apresentou ela, eu acho que foi no ano de 2019, se eu não me engano. Eu passei, fiquei 10 meses, não concluí meu tratamento, mas eu passei por ela e a gente passa na fazenda e ela passa na gente mesmo, né? A gente sente o carisma, a gente se sente bem acolhido. E eu queria sentir de novo esse acolhimento, esse amor de novo, entendeu? Porque eu morava sozinho e parece que eu estava entrando numa depressão. Usava aquela droga fria, ficava no meu canto, com medo dentro de casa, com medo de tudo, vendo bicho, vendo até a minha família, sei lá, parecia que estavam me olhando em algum lugar e resolvi pedir ajuda. E quando você estava nesses momentos, né, preso, esse tempo de prisão, você chegou a lembrar da fazenda? Muito. De como você vivia aqui dentro? Cheguei a comentar até, né, falar da fazenda. Fiquei preso em Ribeirão das Neves, né, na cidade de BH, Belo Horizonte. Já comentei que falei que tinha passado numa instituição, na Fazenda Esperança, que era na época 153 fazendas, eu acho, hoje aumentou um pouco, né? 170. Isso, mas comentei sim, porque o carisma fica mesmo, né? E eu arrependi muito quando eu fui embora. É uma questão de arrependimento instantâneo. E por que não voltou? Não voltei porque fiquei com vergonha, né? Tá vendo que deu pra ficar com vergonha? Verdade. E aí? Você chegou, como é que foi? Aí eu cheguei aqui um dia de madrugada, eram as 00:30, só você com a minha... a pé? Vim pelo trecho, saí andando. Vim pelo trecho? Vim pelo trecho, vim andando, mas com a decisão de vir pra fazenda já, né? Aí eu cheguei aqui, bati na porta, era 00:30, mais ou menos. Tava um pouco, tinha bebido, mas com a mente não tô indo pra fazenda. E abriu a porta pra mim no dia, me deixaram eu dormir, fizeram tipo uma experiência, alguma coisa comigo assim, se eu ia na rua fazer meu exame e ia voltar. Me deixaram em Guarará, aí eu fui lá, fiz meus exames, me deixaram a pé lá, entendeu? Voltei, retornei pra fazenda com meus exames tudo direitinho. E hoje eu me encontro aqui, vai fazer 3 meses.
Na graça de Deus, feliz, muito feliz. Graças a Deus, cheio do Espírito Santo. Qual a parte mais difícil para você aqui dentro da fazenda? A parte mais difícil? Trabalho, convivência ou espiritualidade? O trabalho eu tiro de letra, que eu, apesar do crime, eu sempre fui um rapaz trabalhador, mas a convivência é uma das partes mais difíceis. Mas eu não tenho tanta dificuldade não com os irmãos? Com os irmãos não. Eu até me dou bem com todos, eu corto o cabelo do pessoal, eles... Ah, você é cabeleireiro. Isso. Só barbeiro ou cabeleireiro? Barbeiro. Não Barbeiro. Não tenho cabelo para cortar hoje, então... Isso. E a parte espiritual, como é para você? É o que me fortalece aqui dentro. A parte espiritual é o que me faz ficar aqui até hoje. Se eu tô aqui é pela espiritualidade. Muitas vezes eu durmo chorando, rezando terço, a gente abraça o travesseiro naquela angústia, né? E saudade da família. Lá fora a gente às vezes não lembrava tanto, né? Mas aqui dentro a gente sente aquela falta, aquela saudade, aquele remorso das coisas que a gente fez com eles passaram, as dores. Apesar de eu ser um adicto compulsivo na droga, né? Mas eu nunca deixei minha família assim, tão distante assim de lado, só nos momentos que eu estava em prisão, mas quando eu estava perto eu estava bem presente. Meu sobrinho dá muita saudade. E hoje em dia eu vi o sorriso deles na primeira visita que eu tive aqui no Café Colonial, no semblante, no olhar deles, entendeu? De felicidade, né? Quando passar na cabeça de ir embora, lembra desse sorriso? Sim. Conta pra gente uma experiência concreta que você tenha vivido da palavra. Eu vivi uma experiência concreta bem forte. Amar sempre. Era um irmão que estava aqui, foi até embora, ele não aguentou o procedimento, o acolhimento da fazenda. E ele tinha arrebentado o chinelo e eu tava só com o meu só. Mas falei, poxa, vou dar meu chinelo pra ele, mas a palavra veio se cobrando, né? Amar sempre. Eu fui, peguei meu chinelo do meu guarda-roupa e passei pra ele. Passei pra ele e logo após no correio, eu não sabia que as minhas coisas estavam no correio, chegou meu outro chinelo também e veio providência em cima de providência. Graças a Deus. Tem alguma outra assim, boa que você possa contar pra gente? Tem, de um rapaz que estava indo embora também. A palavra sempre está me impulsionando muito, é essa palavra, amar sempre, entendeu? O seu Zé estava indo embora, ele estava descendo, ele já estava aqui perto do curral já com as coisas dele, descendo para vir embora. Eu fui falei com ele de que eu tinha passado aqui no ano de 2019, fiquei 10 meses no tempo que ele estava, né? Ele estava com 10 meses também e já lá ia desistir. E eu falei com ele, não faz isso não, cara. Fica mais, é 2 meses só que falta. Consegui dar aquele impulso nele, né? Consegui ajudar ele pelas palavras. Aí eu abracei ele retornou comigo, ele me agradeceu. E ficou por mais uns dias, mas infelizmente ele não conseguiu ficar. Ele não conseguiu ficar, foi embora. Você fez a sua parte? Fiz a minha parte. Obrigada! Outubro chegou, trazendo consigo a data que nos lembra nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Ela nos acolhe com amor de mãe e nos guia na fé, inspirando nossos passos a cada dia. E neste mês especial, a Fazenda da Esperança preparou um presente único para você. Ao adquirir seu diário espiritual Dia a Dia com Esperança 2026, você ganha um terço exclusivo de Nossa Senhora Aparecida, com imagem em altar transparente e crucifixo na mesma tonalidade azul. Mas atenção, o brinde é limitado, válido enquanto durarem os estoques. Não perca a chance de garantir seu diário e receber esse presente exclusivo. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor.
Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Como era a tua vida, né? Quando você começou a usar drogas? Por quê? Você lembra? Lembro sim. Começou muito cedo, né? Desde novo, eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Com 13 anos eu comecei a trabalhar numa oficina, que era do lado da minha casa, né? E ali eu lembro que eu ganhava assim, pouco, né? Mas eu já comecei a me tornar autossuficiente, né? A botar essa imagem na minha cabeça, né? De ser uma pessoa autossuficiente, apenas com 13 anos de idade, né? E ali foi onde tudo começou para mim, né? Essa oficina na época era tornearia mecânica, né? Então eu lembro que eu trabalhava com limpeza lá dentro. E comecei a gostar, né? Da parte da tornearia. Então sempre fui muito curioso também. E ali foi quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Pouquinha coisa, como eu falei, mas com 15 anos eu comecei a usar a droga com a maconha, né? Eu lembro que Por quê? Eu lembro que foi muito na época da escola, porque teve um ano da minha escola, né? Foi na 7ª série que eu fui muito abusado, muito violentado, né? Eu apanhava muito, lembro disso, que pra mim sair de casa, sim, quem andava ao meu redor, né? Praticamente da turma inteira, né? Que eu era aquela pessoa muito estudiosa, eu sempre sentava no banco da frente, prestava atenção na aula e a turma fazia chacota de mim, né, com isso, né? Tinha a turminha do fundão que a gente falava lá. E durante um ano inteiro, né? Toda a escola. E durante um ano inteiro eu fui abusado com críticas, né, verbais, bullying, essas coisas. E eu sofri muito durante um ano, cara, com isso. E eu lembro que no ano seguinte falei, não, eu preciso parar com isso, preciso arrumar uma forma de não ser mais violentado assim. E a forma que eu encontrei na época era me juntar com essa turma do fundo. Se você não pode com eles, une-se a ele. E ali, para mim fazer parte disso, eu precisava fazer o que eles faziam, né? Que era zoar as outras pessoas, né? Aí eu passei a violentar outras pessoas e a usar droga com eles. Depois da escola, às vezes matava a aula para poder usar a droga, fumar. Assustei a hora que você falou matava. Aí eu matava a aula para mim poder ficar junto com eles, né? Para mim fazer parte daquele grupinho, né? E no começo foi assim, uma sensação diferenciada. Eu tive um pouco de prazer com isso, com o bullying que eu passei a fazer, sabe? A droga que eu usava, ela me dava uma sensação de prazer e sempre aquele gostinho, eu quero mais, eu preciso disso. E como eu tinha esse autossustento, eu não recorria à minha família, né, a isso, a pedir dinheiro a eles para usar a droga, né. Sempre usava escondido, na rua. Aí com 15 anos que eu comecei tudo, né, nessa vida de drogadição. Mas foi uma coisa tão rápida que eu lembro que com 17 para 18, de tanto que eu usei a maconha desenfreadamente, afetou meu sistema nervoso, sabe? E hoje eu tenho um problema crônico, né? Que eu preciso tomar remédio controlado, porque senão eu dou crise convulsiva, né? Então assim, é uma coisa que eu ouvia muito falar antigamente, né? A maconha não dá nada, não causa problema, né? Pra mim deu, né? Pra mim causou. Foi uma coisa tão forte
que hoje eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Mas foi a maconha ou você usou alguma outra droga mais pesada? Não, A maconha, maconha mesmo. Que para uns é remédio, Que inclusive, para uns, né? exatamente. A maconha me causou isso, né? Essa sistema nervoso, afetou meu sistema nervoso, né? Então eu tenho esse problema de convulsão. Mas depois que eu tomei remédio bastante tempo, que eu falei, já que eu não posso usar maconha, eu vou... Que tive essa burrice, né? Eu falo isso, burrice. Já que eu não posso com a maconha, eu vou experimentar outra coisa. E aí eu conheci a cocaína, né? Infelizmente, cara. Porque lá onde é que eu moro, num bairro lá que eu moro, assim, em um quarteirão são várias bocas de fumo que tem. Então a facilidade de que tem a droga lá onde eu moro é muito, né? E eu já conhecia o pessoal lá, então falei, eu vou experimentar, né? Acabei gostando muito da cocaína e abandonei a maconha, né? E eu lembro que eu usei também, assim, muito sem controle, né? Sem nenhum controle, já acabei perdendo responsabilidade no serviço, né? Deixando de fazer com meus compromissos. Porque eu escutava muito do meu patrão lá, que a gente não é obrigado a prometer nada, mas depois que a gente promete, a gente é obrigado a cumprir, né? E eu estava deixando muito a desejar na oficina por causa disso, né? Nessa época eu já estava trabalhando com torno mecânico, né? Com fresa. E por conta da cocaína, eu já comecei a pegar ferramenta minha, às vezes ferramenta que eu comprava, sabe? Que saía do meu bolso, pagava uns 400, 500 reais, aí eu ia lá, vendia por 20, 30. Você dava, sabia, né? Eu dava de graça. Eu sabia que eu ia precisar da ferramenta para fazer o serviço, mas a vontade era tão forte, tanta vontade que eu não conseguia controlar. E eu lembro, assim, depois que eu estava usando demais a cocaína, eu tive, na minha cabeça, era uma ideia brilhante. Falei assim, eu vou pegar a carga que os meninos estavam vendendo lá na boca para eu poder usar, que eu já estava devendo tanto que eles não estavam vendendo mais fiado para mim. E eu já não tinha mais o dinheiro para suprir a minha necessidade, né? Aí eu falei, eu vou roubar. Palavra certa, vou roubar a droga deles que vai dar certo. E na minha cabeça tava tudo maquinado, tava tudo tranquilo, falei, vai dar certo. Eu lembro no dia direitinho, cara, eu botei uma roupa camuflada, fui no mato, andei, cheguei perto. Na hora que eu cheguei perto, que eu tava quase conseguindo, os meninos me pegaram, né? E isso acho que minha família não... Eu nunca tive coragem de contar isso pra eles, mas nesse dia eles queriam me matar, né? E só não me mataram porque eu tava devendo eles lá. E eu falei com eles, falei, não, eu não tava roubando, eu vim aqui porque eu tava fumando crack. Eles, não, mas então me mostra então um isqueiro. Aí eu tirei o isqueiro do bolso, mostrei. Eles, não, eles me conheciam, né? E falaram comigo, mas esse menino aí, ele gosta de fumar maconha, então isqueiro vai ter pra ele. Faz o seguinte, fuma aqui, ó. Aí pegaram a pedra pra me dar, fuma na nossa frente aqui. E com um monte de pau pronto pra me bater, sabe? E ali eu falei, ou eu fumo ou eu vou andar ruim na mão deles, vou apanhar bastante, né? E ali eu conheci a pedra, o crack, né? E depois disso eu falo que foi amor à primeira vista, sabe? Me apaixonei no crack. De uma certa forma que eu passei a roubar muito mais lá da oficina. A roubar todo o dinheiro que eu tinha era só para usar a pedra. Teus pais sabiam? Da pedra, sim. Depois que eu comecei a usar, né, o crack... É porque você emagreceu? Eu não aguentava mais comer, né? Lá em casa a gente fazia refeição na mesa. Só que eu arrumei um jeito de comer no quarto. Falava, não, eu vou comer no quarto, eu vou ver uma televisão, eu vou ficar mais tranquilo. Só que eu levava o prato de comida e jogava na sacolinha para jogar fora depois, né? E ali só emagrecendo, era
só a água que eu bebia, não comia, nem um café direito eu tomava, né? E eu não via essa degradação. Eu me olhava no espelho, para mim... Você estava igual? Estava igual. Eu fazia minha barba, fazia minha sobrancelha, eu sempre fui, né, um pouco vaidoso. Mas para mim estava igual, eu não via essa degradação minha. Até o ponto que eu roubei tudo, quase tudo da oficina, né? Cheguei a roubar muito cabo de solda, né, que era cobre. E eu lembro que foi aí que eu conheci a fazenda, cara. E num dia eu roubei tudo que tinha para roubar de cobre lá, de fio de cobre. E o senhor, que era o meu segundo pai, sabe, que ficou do meu lado sempre que eu precisei, ele falou comigo: cadê meus cabos de solda? Aí eu abri o jogo para ele, eu falei: olha, a minha vontade de usar droga foi maior do que a minha dignidade. Eu roubei seus cabos de solda para me vender, para me comprar pedra. E ali ele falou comigo: você sabe que eu podia chamar a polícia para você, né? E ali eu vi que não tinha jeito, né? Eu falei: sim, sei, sim senhor. Se eu quiser chamar a polícia, eu não vou correr, eu não vou fazer nada, né? Porque eu sei que eu estou errado. E nessa noite, ele falou comigo assim: não, faz o seguinte, vai para casa, amanhã a gente conversa. Passou o dia e eu fui lá conversar com ele. E foi aí que eu conheci a fazenda, cara. Voltei na oficina. E o que ele falou para você? E ali ele falou comigo: ó, do jeito que tá, não dá. Do jeito que você tá, eu tô vendo que você tá usando droga, eu sei que você tá usando essa porcaria desse crack. Eu quero te ajudar. Mas e você? Falou comigo: e você? Eu ainda não conversei com seu pai, mas se você falar comigo que quer ajuda, eu conheço um lugar que pode te ajudar, né? Na rua não dá pra você ficar, né? Fora, assim, na rua que eu falo é fora, lá fora. Você precisa se internar. E ali foi onde caiu a ficha pra mim, sabe? Eu vi que realmente não dava pra me ficar na rua de jeito nenhum. Esse patrão é bom, hein? Sabe? É o pai mesmo. Há quanto tempo você está na fazenda? Tem, dessa vez agora, 6 meses. Ah, não é a primeira vez? Não. A primeira vez foi em 2023, que foi aonde isso aconteceu. Eu vim em 2023, fiquei 7 meses aqui, fui embora, sabe? Recaí, voltei ano passado, fiquei 6 meses, fui embora. Fugi daqui, eu não fui embora, eu fugi daqui, a verdade é essa. Com quantos meses? 6? Com 6 meses. Fui embora, recaí e voltei agora. Mas assim, eu acredito muito que apesar da minha teimosia, né, que isso foi uma pura teimosia, né? Eu acredito que foi tudo da vontade de Deus, sabe? E na hora eu pensei a mesma coisa, né? Quando o João Paulo ligou pra minha família, né, que eu precisava ir embora, eu pensei a mesma coisa. Falei: nossa, agora meu pai vai querer me bater, vai acabar comigo. E muito pelo contrário, sabe? Quando eu cheguei em casa, aí a gente conversou, né? Conversa vai, conversa vem. Falou comigo assim: meu filho, olhando no meu olho, sabe? Isso foi muito forte pra mim. Ele olhando no meu olho, falou: meu filho, eu te amo do jeito que você é, independente da sua escolha. E ali, sabe? Foi uma calmaria que eu senti no meu coração. E agora, né? Agora essa é a minha terceira vez que eu pude entender realmente que não tem jeito pra mim se eu ficar longe de Deus, sabe? Tentei 2 vezes lá fora, de tudo quanto é jeito. Tentei Narcóticos Anônimos, tentei outra religião. Não tem Esperança Viva aqui? Tem grupo Esperança Viva. Você foi ao grupo Esperança Viva? Fui várias vezes lá, ali é na Zona Norte, a gente tinha em Benfica, em Juiz de Fora ali. E também na Catedral, que é os meninos que tem um grupo de ex também, né? Mas eu não consegui me identificar ali, me encontrar ali. Então assim, eu tentei, pra mim foi de tudo quanto é jeito, cara. E eu vi que pra mim não funciona sem Deus. Entendo perfeitamente, reconheço isso, que tem gente que consegue sem Deus. Tem gente que... Meu pai, por exemplo, ele é dependente do álcool, né? Tem 35 anos que ele não faz o uso. E ele conseguiu numa sala de Alcoólicos Anônimos, sabe?
Mas eu tentei e não dá. Pra mim não deu certo, sabe? Aqui dentro a gente vive todo santo dia. Obrigado, não tem jeito de não viver experiências, né? Não tem jeito. A vida da gente é uma experiência. Depende se ela foi boa ou ruim, mas tem experiências. Eu quero que você conte pra gente uma forte que tenha te marcado. E que você possa contar, é lógico. Não, sim. É uma experiência forte, cara, que me marcou. Foi até esses dias pra trás, que eu sempre gostei muito de mexer com animal, né? Eu trabalho no curral até. E ali a gente acorda cedo, né? Na época os meninos estavam instalando a energia solar aqui na fazenda. Então eu lembro que nesse dia eu acordei, era 4h30 mais ou menos, desci pro curral, vim, tirei o leite das vacas direitinho. E eu sempre gostei de chegar mais cedo que os outros meninos, porque quando eles chegavam já estava tudo no esquema, né, para tirar o leite. E nesse dia eu não consegui tomar café, né, na casa lá, né. Desci sem tomar café, né, com um pouquinho de fome. Tirei o leite da vaca e tal. Aí eu cheguei aqui na Frei Galvão, era 6h30, 6h15 para 7, já quase na hora da missa. E sentei ali para tomar um café. Só que quando eu sentei ali só tinha um pouquinho, deu meio copo de café. E 2 pães contados, cara. Comecei a passar o pãozinho na manteiga ali para mim comer. Quando veio os meninos chegam para tomar café, era uma equipe com 4 pessoas, né? Para tomar café. E na hora ali eu falei, não, senta aqui, pera aí, divide esse café comigo aqui. Só que na hora que eu falei, divide esse café comigo, eu falei, não, por que não fazer um café para eles, né? Só que como já estava na hora da missa, eu fui ver junto, né, se eu podia, né, deixar um pouco a missa para fazer esse café, né. E o branco da fazenda, o responsável, super apoiou, né, falou, não, pode ir lá, faz lá. E ali eu pude ver Jesus neles, né. Fiz um café para eles como eu gostaria que fosse feito para mim, né. Todo preparei, passei manteiga no pão para eles, arrumei mais pão que só tinha 2, né. Consegui mais pão para todo mundo fazer a refeição ali, né. E no meio tempo que o café estava passando, eu pude escutar um pouco a história dos meninos, né. Que foi onde eu me identifiquei bastante, porque alguns deles também passaram um pouco do que eu passei, sabe. Então eu entendi eles e eles puderam me entender também, sabe, reconhecendo que eu também precisava de ajuda. E eu gostei bastante de ter ouvido um pouco da história deles, né. Essa experiência me marcou bastante, cara. De amar o próximo, né. Legal. Merci, monsieur. Obrigada. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença.
Outubro chegou, trazendo consigo a data que nos lembra nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Ela nos acolhe com amor de mãe e nos guia na fé, inspirando nossos passos a cada dia. E neste mês especial, a Fazenda da Esperança preparou um presente único para você. Ao adquirir seu diário espiritual Dia a Dia com Esperança 2026, você ganha um terço exclusivo de Nossa Senhora Aparecida, com imagem em altar transparente e crucifixo na mesma tonalidade azul. Mas atenção, o brinde é limitado, válido enquanto durarem os estoques. Não perca a chance de garantir seu diário e receber esse presente exclusivo. Fala pra gente como era a tua vida antes da Fazenda. Minha vida antes da Fazenda, né, sim, eu tinha problemas com álcool, né? Eu sempre trabalhei muito, mas eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava com álcool e drogas. Com quantos anos, mais ou menos, você começou nas Eu comecei drogas? cedo, eu comecei com 16 anos de idade. Na fase da adolescência ainda, eu já experimentei o álcool, né? Naquela coisa de perder a inibição, de se enturmar e tudo, né? E aí já comecei bem cedo, assim. Com 16 anos, aí eu saía muito pro futebol, né? Com os amigos, né? E aí comecei com aquela coisa, entre aspas, inocente, de tomar um copinho aqui e ali, né, pra ir um pouco e, né, me tornei alcoólatra, né. Aí eu acabei, assim, durante anos sempre usando álcool pra me animar, quando estava triste, quando estava alegre, quando eu queria... sempre fui muito introspectivo, né, tenho dificuldade de me relacionar, fui uma criança muito oprimida, né. Então, vivi também algumas situações de depressão quando criança. E aí eu tinha essa dificuldade como vou dizer, de me enturmar mesmo, de me comunicar e tudo. Então, eu acho que eu fui um pouco mais para esse lado, assim, né? E na medida que eu fui crescendo, eu fui usando álcool, igual eu falei, né? Para vários tipos de facilidades para mim, né? Eu usava para trabalhar às vezes, né? Usava antes, depois do trabalho, então tive muitos problemas, passei por muitas situações de quedas, de humilhações, de desgastes mesmo em relação ao álcool, né? O álcool é uma droga muito... Você usou só álcool? Não, eu usei vários tipos de drogas, né? Eu experimentei vários tipos de drogas, só que a minha droga, que a gente fala que é a droga de problema, é o álcool, né? Usava maconha também, mas a maconha não me trazia os problemas, os transtornos que o álcool trazia, né? Aquela coisa, né? O baseadinho, né? Que é tido como mais leve, mas que também é um problema, né? Acabava usando com bastante frequência. Então, assim, eu experimentei o crack também, só que não cheguei a me viciar, né? Nem o crack nem na cocaína. Só que cheguei num quadro em que eu usava todos os tipos de droga numa noite só, né? Começava com um baseadinho de manhã, ia bebendo durante o dia. Daqui a pouco eu usava a cocaína para poder conseguir beber mais, ficar mais ativo. E às vezes quando chegava no final da noite, estava usando o crack na ânsia de ficar cada vez mais louco, né? Nessa vida a gente tem essa mania de tentar se entorpecer, né? É que na Fazenda eu entendi algumas coisas em relação a isso, né? A gente usa muito a fuga, né? A droga por uma questão de fuga, né? Então, todo o meu processo aqui, eu consegui entender que muito do meu uso de drogas era para entorpecer as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas mágoas. O que aconteceu que você chegou à Fazenda? Então, a Fazenda, ela apareceu para mim através da minha cunhada, né? Que ela é muito católica. E ela conheceu a feirinha aqui, né? Que tem a venda na frente da paróquia, né? E aí foi passado para minha mãe, eu consegui o contato da paróquia que atendia, né? E aí eles me encaminharam. E assim, eu venho da família de várias religiões. A minha mãe já foi espírita kardecista, budista, tem uma espiritualidade mais livre. Eu tenho uma irmã evangélica, tenho uma irmã católica, meu irmão, que é casado com essa minha cunhada, ele é católico também. Então, assim, eu conheci a Fazenda como, vamos dizer assim, a última tábua de salvação. Tábua de salvação, essa é a palavra mesmo, porque eu passei por 2 clínicas, fui através do CAPS, né, eram clínicas particulares, mas era aquela clínica fechada em que a gente dormia, acordava, tomava remédio, fazia uma atividade física, dormia de novo, ficava preso num pátio, não tinha essa vivência. Assim, quando a gente conheceu
Essa clínica, ela vendia uma coisa parecida um pouco com a fazenda, que tinha uma hortoterapia. Eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza, eu amo, trabalho até aqui no jardim. E aí eu criei esse contato, falava que tinha musicoterapia, mas não era nada do que a gente pensava, né? Era meio que uma prisão mesmo de que... O único bom que tinha lá que tinha um suporte psicológico e tinha umas palestras, né? Mas não era suficiente, né? Não era a vida. Exatamente. E depois que eu conheci a fazenda e o programa, vamos dizer assim, né? Eu não diria nem que é nem um programa, acho que é até uma heresia dizer que a fazenda é um programa. A fazenda é um estilo de vida, é uma mudança de curso total na vida da gente, né? Então depois que eu tive muitos problemas quando eu entrei na fazenda, tinha também muitos questionamentos, eu passei por turbulências muito grandes no sentido de não entender, mas depois que eu me abri para Deus também, me abri para realmente o que era importante, eu comecei a entender que o principal daqui é essa conexão, eu voltei a estreitar meu relacionamento com Deus. Mesmo estudando várias espiritualidades, tendo contato com várias espiritualidades, eu ia na igreja evangélica com a minha irmã, estudava com a minha mãe, fazia meditação, minha mãe é psicoterapeuta, então eu tive um contato, eu tive um leque muito grande, eu tenho uma sobrinha que ela é muito entendida de várias técnicas, tanto de espiritualidade como de psicologia e inclusive até de práticas também de vida, em relação ao trabalho, de valorizar tudo que é importante mesmo, mas eu acho que as nuvens que a gente coloca com relação à drogadição, né, o foco da gente viver só em função da droga, tira a gente de todas essas coisas. E esse período aqui na fazenda, ele me fez obrigatoriamente enxergar coisas que eu não via, entendeu? No sentido do porquê da minha vida ter tomado todo esse curso dessas dificuldades de não, na verdade, não entender. Acho que o fato de a gente estar entorpecido faz com que a gente não entenda muita coisa. E a sobriedade me trouxe visões de várias. Eu estreitei minha relação com Deus e entendi melhor que eu poderia trabalhar. Tinha muitas dificuldades em relação eu sempre fazia muitos trabalhos para ter dinheiro, para poder usar minha droga e me manter. Eu sempre me mantive, né? Eu não cheguei, diferente de muitos aqui, eu não cheguei a essa coisa de roubar, de traficar, né? Nunca cometi crimes tão assim complicados, né? Eu não precisei, mas eu sempre procurei trabalhar pela minha... em função disso. Só que eu nunca tenho 41 anos e não construí nada na minha vida, né? Não consegui construir nada. Por essa questão de sempre estar vivendo para o uso, né? Vivendo para... Por que, né, você começou a usar drogas? O álcool, tudo bem, mas como curiosidade, para ficar alegre, mas o que você sentia? Eu acho que eu sentia muito a carência do abandono, né? Essa coisa de não entender que Deus está na nossa vida o tempo todo, e eu entendia com a vivência aqui na fazenda mesmo. Eu sempre me senti uma criança, entre aspas, negligenciada, né? Eu, passei por depressões quando criança e sempre me sentia um patinho feio, uma pessoa fora do mundo mesmo. Eu não conseguia me encaixar, na escola eu sempre estava no fundo, eu não tinha pessoas com quem eu brigasse, porque eu me sentia, com o tempo eu entendi que eu me sentia assim, que eu não sou isso. Depois eu descobri, até a minha aparência física sempre me afetou. No Você é um menino muito bonito. Me achava feio, eu sempre tive o cabelo muito cheio, eu sempre tive barrigudinha, assim, era uma pessoa, eu me achava uma criança muito... Agora você tá magrinha. Eu emagreci bastante. A gente trabalha muito para lá e para cá, então, eu acho que eu senti sempre muito o abandono de Deus, mas depois que eu conheci a fazenda, a espiritualidade, eu reforcei minha espiritualidade, eu consegui enxergar que Deus estava comigo sempre em todos os momentos da minha vida. Nos momentos, sempre os mais difíceis e nos mais alegres também. Mas eu acho que o ponto-chave foi essa questão de me sentir um abandono. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito e eu não tive a minha mãe, ela tem muitas mágoas, hoje ela resgata muito isso e a gente tenta reconstruir nossa relação de uma forma muito bonita hoje em dia, mas infelizmente eles foram crianças muito pobres, né? Vieram da Bahia para o Espírito Santo para poder sobreviver e eles não tiveram muito... Como a minha mãe não teve mãe, né? A mãe dela morreu com 4 anos, quando ela tinha 4 anos. Então, infelizmente, ela não teve a referência daquele acolhimento, de estar ali com o filho, e ela sempre quis correr atrás dos sonhos dela, mas é porque ela queria algo de bom para a família dela, né? Claro. Entendeu? Ela queria dar uma vida boa, confortável para a gente, só que ela também tinha as tribulações dela,
e ela não teve esse tempo de ter esse acolhimento. Então eu acho que eu cresci uma criança, um adulto que me sentia negligenciado, excluso, né? Mais um... às vezes teve situações que eu não me sentia nem uma pessoa, entendeu? Porque eu não conseguia me encaixar em nada. Mas depois eu entendi que eu não preciso me encaixar em nada. Eu sou um ser único. Todo ser humano é um ser único, com todas as suas peculiaridades, todas as suas diferenças. E que eu não preciso ser aceito. Depois que eu descobri que o ser que mais importa, que é Deus, que Ele me aceita, Ele me ama incondicionalmente, me ama em todos os momentos, em todas as... Eu até brinco com os mais, a gente trabalhou no jardim, que até quando eu vejo expressões, eu consigo ver a expressão de Deus até numa borboleta que passa na minha frente. Entendeu? Eu consigo ver Deus em tudo hoje, assim, né? Na barata não, né? Na barata também, tadinha. Não deixa matar as baratas também. No máximo eu tiro ela e jogo pra fora. Ah, mas quando tem que matar, não tem jeito, tem que matar. A barata, infelizmente, ela traz doença pra gente. Então, assim, aí eu acredito que, assim, lógico que tem vários outros problemas, né, que eu tive, que eu vivi, mas eu acho que o principal, o central foi esse, dessa coisa de eu não achar que... de eu querer ser aceito, entendeu? Nos lugares, com os meus amigos. Eu lembro que teve uma época que eu saía muito, eu era rodeado de amigos, né? E eu bancava festas, churrascos, e eu bancava a mesa da galera. Eu ia nos pagodes da vida, a gente comprava ficha de cerveja, eu pegava bolo e distribuía para todo mundo. Naquela época eu era rodeado, hoje meus amigos são a minha família. Meu bem. Filho, sabe aquele evangelho do filho pródigo? Enquanto ele tinha dinheiro para fazer festa, sim, você fica era rodeado de amigos. A hora que acabou o dinheiro... Acabou nem a lavagem ele podia comer de onde ele trabalhava. Então, é desse jeito. Eu acho que o principal da minha perca mesmo de identidade, de vida, de referência, de tudo foi, acho que o ponto-chave foi esse, né? De eu sentir esse abandono, né? E aí, assim, eu já conhecia Deus na minha vida, Jesus, a minha mãe, mesmo ela tendo uma espiritualidade livre, ela sempre acreditou em Jesus Cristo, e o espiritismo kardecista, ele é uma religião cristã. Então eu conhecia Jesus Cristo desde criança, a caridade, o amor ao próximo e tudo, e eu sempre quis ter isso na minha vida, só que essa vida louca afasta a gente disso, né? E a Fazenda me trouxe esse resgate mesmo de vida, de poder estar aqui e poder expressar. Hoje depois que eu me enchi, que eu consegui enxergar mesmo, perceber até no meu passado, tanto no meu passado, no meu presente, como no meu futuro, de que Deus está comigo e vai estar comigo sempre. Hoje eu quero passar isso também para as pessoas. Amanhã eu faço 10 meses, né, de caminhada, já estou terminando, e eu falo muito com o Ismael isso, que eu tive momentos de querer ir embora, como todo mundo, todo dia a gente quer ir embora. Quem quer estar longe das coisas que a gente conhece, da família, de tudo. Mesmo quando a gente não dava valor, quando a gente estava lá, né, a gente quer voltar à nossa vida, né? Mas eu percebo que hoje eu preciso insistir para terminar o meu ano, porque eu quero que a expressão do amor de Deus, o amor de Deus chegue a um ponto de estar tanto em mim que eu possa transbordar para outras pessoas, quero poder ajudar outras pessoas, né? E eu me impulsionei, eu tenho uma timidez muito grande, uma dificuldade de falar em público e tudo. E aí eu me impulsionei em vir fazer a entrevista pela minha experiência que eu tenho com o Ismael. Acho que eu posso falar. Você pode sim. Porque nós dois crescemos muito nossa espiritualidade aqui dentro. Nós criamos uma amizade muito grande, nós trabalhamos... Assim, a gente já se afinizou desde o início, desde quando ele chegou aqui, desde quando ele estava tendo esses problemas da espiritualidade dele. Eu sempre tive a minha espiritualidade boa, mas não tão estrita como eu tenho hoje, mas eu sempre tive a conexão, entendeu? Eu sempre soube que Deus nunca tinha me abandonado. Só que eu não estava tão próximo dele, né? Por causa disso. E junto dele eu consegui, a gente a cada adoração, a cada espiritualidade, inclusive nas nossas comunhões de almas, que a gente faz a comunhão de alma o dia inteiro. As pessoas veem a gente parado conversando, até brincam com a gente, de novo, não sei o quê. Vida boa, vamos trabalhar. Eu falo assim, essa moleza vai acabar. Isso aí, a gente fala que tipo assim, a gente faz nossa comunhão de alma o dia inteiro, mas a gente continua trabalhando. A gente briga com eles. Porque a gente fala com a boca, não é com o braço. Exatamente. Né? Aí ele trabalhou comigo aqui no jardim, a gente fez vários trabalhos legais assim, e a gente ia fazendo essa comunhão de alma.
tipo assim, eu consegui, ele foi uma pessoa para mim que me ajudou muito porque eu não tinha muito com o que conversar. Algumas situações íntimas minhas que não eram entendíveis para qualquer pessoa. Era preciso ser falado com uma pessoa que tinha uma vivência um pouco parecida com a minha, entendeu? E ele me ajudou muito com isso e automaticamente Deus é tão misericordioso e grandioso com o amor dele, que ele colocou nós dois, um na vida do outro, para somar mesmo. Agora eu falo com ele, a gente cresce muito, a gente dá vários avanços com a espiritualidade aqui dentro e vários avanços como pessoa também, entendeu? Eu com as minhas experiências de vida, ele com a experiência que ele teve, essas dificuldades com a depressão e assim, esses avanços e um crescimento muito grande. Quando eu estava muito mal e com as minhas dificuldades, eu conversava com ele trazia uma perspectiva para mim e vice-versa também quando ele também estava mal, até hoje na verdade. Hoje mesmo a gente já fez uma comunhão de alma, ele ontem, e a gente vive essa amizade que graças a Deus eu considero como ele foi uma das pessoas que tem salvado também a minha caminhada e eu acredito que eu trago essa contribuição também para ele. E ele teve um momento que a gente trabalhava junto, né? Hoje a gente trabalha em setores diferentes, mas nesse período ele ainda estava tendo muitos resquícios ainda da depressão. Né? Ele me contou que ele vinha de semanas que às vezes ele ficava na cama de manhã, não conseguia ir já para o trabalho no momento certo, né? E aí, tipo assim, deixa eu voltar um pouco antes disso para eu poder ver qual foi a minha participação, né, nessa situação. Eu convivi com várias pessoas com depressão na minha vida. Eu perdi 2 pessoas, um melhor amigo, ele se suicidou também, ele tomou remédio e acabou falecendo por complicações do suicídio. E uma ex-mulher também, que ela também teve uns problemas também com droga. Hoje eu rezo muito por ela, eu queria muito ter podido apresentar a fazenda para ela, mas eu sei que Deus está cuidando dela, onde é que ela esteja. E ela acabou também perdendo a vida em função da depressão, né? E eu conheço outras pessoas, tem pessoas na minha família que lutam até hoje com a depressão. Então eu tenho uma vivência muito próxima com isso. E aí eu quis por essa vivência, por ter essa experiência de ver que naquela época eu não pude ajudar eles, eu falei que eu não ia abandonar ele também. Já que eu estou bem hoje, eu quis trazer isso para ele. E ele vinha por semanas com algumas dificuldades difíceis, que tinha semanas que ele não conseguia levantar, que ele levantava e tal. E aí teve um dia que ele não veio, ele não apareceu para trabalhar. E eu tenho muito compromisso, né, sou capricorniano, eu gosto muito de fazer as coisas acontecerem. Aí eu falei, não, eu vou largar tudo aqui, eu vou lá ver como é que ele está. Porque eu sabia que eu tinha entendido com as minhas experiências com as pessoas com depressão, porque eu tive as pessoas que eu perdi, mas eu tinha pessoas que estão bem hoje. E inclusive a minha sobrinha, e a gente conversa muito sobre isso, entendeu? E ela me dá me mostra as ferramentas de como ela fica bem, né? Uhum. E aí eu quis trazer isso para ele. Eu pensei, não, uma pessoa com depressão não pode ficar sozinha, independente de qualquer coisa, ela tem que ter alguém para conversar. Mesmo que ela não queira que você esteja ali, você tem que esteja ali. E com coisas simples, né? E aí, assim, quando o João falou que vocês viriam e eu pegar algumas vivências da palavra, eu pensei muito na palavra que diz, né, nosso Deus nunca nos abandonou. Uhum. Porque da mesma forma que eu tive essa percepção de como Deus está o tempo todo, e ele teve essa vivência aqui, com essa situação da tentativa de suicídio, ele conseguiu enxergar que Deus estava sempre com ele, eu tive a ideia, não, eu vou lá e eu vou fazer uma coisa muito simples, que eu lembrei de uma série que eu assisti, que o rapaz era autista e ele não entendia muito sobre emoções, sobre carinho e tudo, só que ele tinha descoberto com a mãe dele que se uma pessoa está muito triste, você leva uma bebida quente para ela, para acalentar, né? Ah, é? E tipo assim, eu sei como quando a pessoa está com depressão, assim, que ela quer ficar no quarto escuro fechado, ela às vezes nem quer conversar, né? Uhum. Aí eu falei, não, eu vou lá, vou levar só esse chá para tentar animar ele, nem que ele não converse, mas só o fato dele saber que eu estou aqui, que ele não está sozinho, que Deus me mandou para lá confortá-lo, ele vai ficar bem. E a princípio ele nem, tipo assim, ele estava desanimadão e tudo. Aí eu fiz esse chá e levei essa bebida quente para ele bebeu. E aí nessa situação eu acabei envolvendo ele na conversa, conversando com ele, falando sobre isso, que Deus nunca abandonou a gente, nunca abandonou ele. Falei também, reforcei para ele essa questão do suicídio, de quantas coisas ele passou, quantas coisas eu também passei. E que como Deus está com a gente foi conversando.
E aí a gente passou horas, assim, umas 2 horas conversando, e aí ele conseguiu se animar a ponto de levantar e ir comigo trabalhar. E foi te ajudar. Foi me ajudar a trabalhar. Ela Ainda foi botei ele para esperta. trabalhar, entendeu? E deu tempo de você fazer Deu tudo, tempo de porque aí fazer você tinha tudo, mais uma exatamente. E pessoa. a gente estava numa missão também boa, que era fazer a horta de uma das casas, entendeu? Tem tudo. E aí eu falo isso para ele, sempre falei isso para ele, que eu vejo muita expressão de Deus na natureza. Para mim, Deus, a maior lógico, expressão Deus é tem a obra tudo. dele, entendeu? E a gente também, junto dessa espiritualidade das questões da missa, nós crismamos juntos, nosso padrinho foi o mesmo padrinho. A gente tem uma relação muito, muito interessante. Nós vamos, também estou envolvido com teatro, e ele assim, eu já tinha São Francisco na minha vida desde criança. Minha mãe colocava a oração em forma de canto para a gente limpar a casa. Desde que eu entrei na fazenda, eu passei por várias, tipo a casa, eu morei na fazenda que era o padroeiro, era São Francisco, eu morei em casa que tinha o nome de São Francisco. Eu tenho uma relação muito forte com São Francisco também, então é uma paixão. E por ele também ter essa conexão com a natureza, né, e tudo. Os animais. Mas ele é o meu santo de devoção, né? E a gente também comunga dessa mesma, a gente tem reunião até com isso, né? E hoje a gente vive isso, né? Eu e ele, essa vivência da espiritualidade de Deus, com essa amizade, na forma de união, e a gente está crescendo todos os dias, apoiando um ao outro e se desenvolvendo, e a gente quer levar isso para fora também. Eu consegui despertar nele, ele queria fazer uma faculdade, e aí eu consegui insistir para ele fazer uma faculdade de psicologia. Então, se Deus quiser, ele vai fazer também, para quando eu estiver na fazenda que eu vá voluntariar, eu quero levar ele para poder atender as pessoas lá, entendeu? Obrigada!